Casos de violência extrema contra mulheres têm se multiplicado no Brasil em 2025 e expõem falhas graves na prevenção, proteção das vítimas e na responsabilização dos agressores. Um dos episódios mais chocantes foi o de Tainara Souza, de 31 anos, que morreu após ser atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro pelo seu ex-companheiro em São Paulo. Diante desse cenário alarmante, o Povo News entrevista Maíra Recchia, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB São Paulo. A gente vai discutir um pouco, onde é que está essa falha no enfrentamento à violência de gênero e quais os caminhos o poder público precisa assumir com urgência. Maíra, muito obrigada por ter aceitado a nossa conversa. Bom, vamos iniciar então falando sobre esse episódio trágico, o caso da Tainara, um caso extremo que mostra uma escalada dessa violência. O que esses episódios revelam sobre essas falhas do Estado na prevenção ao feminicídio? O que a gente pode refletir sobre isso, Maíra? Obrigada, Raquel, obrigada pelo convite. De fato, é um assunto muito triste, né? É o que a gente tem assistido no que diz respeito à violência contra as mulheres. Quando a gente para olhar, a gente tem a lei do feminicídio, que em 2025 fez 10 anos, mas que ainda não é suficiente, assim como a lei Maria da Penha, assim como a lei de importunação sexual e tantas outras legislações que nós temos hoje no Brasil para tentar proteger as mulheres, para tentar garantir que as mulheres tenham direitos básicos, como o direito à vida, direito à sua integridade física, integridade psicológica. Então, infelizmente, muito embora o Brasil ele tenha uma quantidade relativamente grande de leis protegendo as mulheres, isso não tem sido o suficiente para que a gente permaneça seguras. E uma das razões para que isso aconteça justamente é a cultura ainda muito machista e misógina que impera no Brasil, né? A gente tem escaladas de ódio contra as mulheres, e eu costumo dizer que isso vem se agravando nos últimos tempos por um fator muito simbólico, que é da misoginia digital. Hoje nós temos grupos que se articulam, né, como, por exemplo, esses Red Pills, que se articulam para disseminar ódio contra as mulheres, para disseminar misoginia. E isso, infelizmente, engaja. Isso, infelizmente, dá dinheiro. Então, você vê um ódio contra as mulheres e que o poder público, apesar da legislação que nós temos, e o judiciário, apesar de todos os esforços, a gente tem um recorde de medidas protetivas de urgência também sendo deferidas para proteger as mulheres, mas, independentemente disso, infelizmente, não tem sido o suficiente para que as mulheres fiquem sãs e salvas. A razão, aliás, o que eu acho que precisa ser feito nesse momento é uma conscientização da população, conscientização desde crianças e adolescentes, de que mulheres não são objeto de satisfação masculina, de que mulheres não são objetos de poder para os homens, né? E que a gente tem direitos fundamentais básicos que têm que ser respeitados, como o nosso direito à vida e a nossa integridade física. Então, falta política pública, falta conscientização e falta a devida prevenção e repreensão para que esses crimes não mais se repitam nesses índices alarmantes, ainda com o Brasil sendo o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Tivemos também, Maíra, outro caso que também, na verdade são muitos casos, né? Na verdade, assim, diariamente a gente abre as redes sociais e, lamentavelmente, nos deparamos com casos de assédio, violência, um homem espancando uma mulher, a ex-companheira, enfim, sempre são mulheres que estão nessa posição de vulnerabilidade. E mais recentemente, agora mesmo, há dias atrás, as imagens das câmeras de segurança de um prédio filmaram um homem batendo ali, realmente agredindo uma mulher e a criança no colo dela. Então, assim, não se sabe o que choca mais naquela cena. Se a violência contra a mulher, claro que o fato da criança ser muito mais vulnerável, também chocou o Brasil. O presidente Lula pediu a exoneração, inclusive. Essa mulher já tem medida protetiva, mas o que a gente pode tirar, de situações como essas, inclusive porque, nesse caso, a mulher ela decidiu não prestar o boletim de ocorrência.
contra o agressor. E tem muitas questões envolvidas nisso, né? A própria segurança dela, enfim, tudo que engloba ali, a gente não pode absolutamente julgar essa mulher de nenhuma maneira. Mas eu queria que a gente refletisse um pouco sobre esse caso que também foi bastante grave e que também chocou o Brasil, Maíra. Infelizmente, os lugares onde as mulheres estão mais vulneráveis, infelizmente, é dentro de casa. Dados demonstram que 80% das violências que acometem mulheres, meninas e crianças também acontecem dentro de casa, que é o lugar onde essas pessoas deveriam estar mais protegidas, onde elas deveriam ter mais aconchego. Os últimos dados também do Fórum de Segurança Pública, eles demonstram que todo dia 4 mulheres são vítimas de feminicídio consumados no Brasil. Quando a gente vai tratar de estupro, esses números vão para 185 ou 187 por dia, ou seja, as mulheres estão cada vez mais vulneráveis, muito embora a gente faça aí, tente fazer toda essa conscientização, campanhas, tanto do governo quanto de entidades privadas, né? Não é não, não se cale, protocolos para tentar proteger essas mulheres. Lamentavelmente, a maior parte das violências acontecem dentro de casa e 97% com seus companheiros ou ex-companheiros. Então, são dados alarmantes. Eu costumo dizer, Raquel, que a gente não pode julgar essas mulheres, né? Via de regra, elas estão imersas num ciclo de violência. E nunca começa só com um tapa. Começa muitas vezes com aquela violência psicológica, com xingamentos, com gritos. Às vezes isso escala para uma violência física. E aí há um aumento da tensão, há a ocorrência da violência, seja ela a violência física, psicológica, moral, financeira ou sexual. A Lei Maria da Penha, ela tutela esses 5 tipos de violência. Depois que a violência acontece, esse agressor, via de regra, ele se arrepende, pede desculpas, eles passam então numa fase de lua de mel, aquela mulher que nutre um sentimento por aquele agressor, ou um amor, uma relação afetiva, ela acaba acreditando que isso não vai mais acontecer, ela acaba cedendo, continua nesse ciclo de violência, acha de fato que ele vai mudar, só que aí, depois de um tempo, tudo começa novamente. Então, é muito difícil para essas mulheres romperem esse ciclo de violência, por isso que políticas públicas como rede de apoio, né, campanhas de conscientização, locais adequados para as mulheres conseguirem denunciar e serem acolhidas e não revitimizadas pelo Estado são fundamentais para que elas possam romper esse ciclo e se afastar dos seus agressores e aí também protegendo seus filhos e filhas. Maíra, na sua avaliação, o Brasil hoje está reagindo de fato a essa violência contra a mulher ou ainda estamos atuando de forma preventiva, né? O que precisa mudar de imediato? Isso é urgente, né? Porque a gente tem mulheres que estão correndo risco todos os dias dentro de suas casas, enfim, e precisa ser algo realmente urgente, né? Eu acho que o que é fundamental é a gente garantir a proteção dessas mulheres. Hoje elas saem da delegacia com uma medida protetiva de urgência, via de regra é um papel, e nada tem sido suficiente para garantir essa proteção. Então, as patrulhas Maria da Penha são fundamentais para que essas mulheres tenham ali viaturas passando nas suas residências, os aplicativos com botão de emergência para que elas possam acionar rapidamente quando aquele agressor descumpre a medida protetiva, delegacias de defesa da mulher funcionando de fato 24 horas, são pouquíssimas no Brasil que funcionam 24 horas, a maior parte das DDMs funcionam em horário comercial de segunda a sexta-feira. Então, essas iniciativas são, para mim, importantíssimas para que a gente possa proteger essas mulheres. Para além disso, para a gente não ficar falando só de violência, o Brasil é um país majoritariamente feminino, são 52% da população brasileira de mulheres que não estão nas esferas de poder desse país. Então, a gente precisa de mais mulheres no poder legislativo, no poder executivo, mulheres em posição de liderança, mulheres nos conselhos, nas presidências de entidades públicas e privadas. Então, a gente precisa também empoderar essas mulheres para que elas ocupem os seus lugares nas mesas de tomada de decisão do Brasil. A gente não pode colocar só a mulher no papel de vítima, a gente precisa que elas sejam as donas, de fato, das suas próprias rédeas. Quando vítimas, nós precisamos, sim, protegê-las, né? Porque é lamentável o que a gente viu com Tainara, é lamentável o que a gente vê com tantas mulheres diariamente. E o que é importante? Claro que a violência, ela tem os seus recortes, as vítimas, né? Normalmente
são mulheres negras, periféricas, mas a violência atinge todas as mulheres, de todas as camadas sociais. Então, que a gente possa servir de apoio uma para as outras, que a gente não se cale e, acima de tudo, ter as mães de meninos, assim como eu também sou mãe de 2 meninos, que a gente ensine que as mulheres devem ser respeitadas, que nenhum tipo de violência ele deve ser relativizado ou banalizado. Eu acho que esse é um compromisso que nós temos que ter enquanto sociedade, educar os meninos e também proteger as meninas. Sem dúvidas. Bom, mas a gente está encerrando o ano de 2025 e realmente 2026 está muito aí para a gente pensar em que políticas públicas, né, o governo deve priorizar de fato para esse combate ao feminicídio. 2025 foi um ano que realmente gritou esses números, mas a gente precisa olhar para o que fazer para que ao fim de 2026 a gente não tenha mais Tainaras, mais, enfim, mulheres que sofrem diariamente essa condição, né? Com certeza, e acho que é necessário que haja uma fiscalização das redes sociais nesses grupos que dissipam tanta misoginia contra as mulheres. Acho fundamental que a gente faça a reeducação da sociedade, que a gente, de fato, leve essa campanha cada vez mais, chamem os homens para discutir isso conosco. A gente não pode só falar de violência contra as mulheres para as mulheres, não são as mulheres que praticam violência contra elas próprias, né? Elas são vítimas da violência, então é fundamental que toda a sociedade esteja irmanada, unida, combatendo essa grande epidemia que assola o Brasil faz tempo. Não dá mais para suportar mulheres e meninas sendo assassinadas, sendo violentadas, sendo açoitadas diariamente no Brasil.